Boa noite a todos. Me chamo João Dantas. Tudo que vocês estarão ouvindo através desse canal é algo que aconteceu no ano de 1977. E confesso a todos vocês que se não tivesse passado por esses momentos de aflição, ainda continuaria descrente de tais forças sobrenaturais. Tudo aconteceu em uma época em que eu ainda era bastante jovem. Tinha lá meus 19 para 20 anos. E todo esse acontecimento ocorreu em uma época em que eu estava conhecendo melhor a mulher, que hoje é minha companheira e esposa. Sempre fui uma pessoa muito cética. Acreditava somente em coisas reais e visíveis. E se alguma pessoa viesse de conversa sobre aparições sobrenaturais para o meu lado, eu acabava saindo de perto, pois infelizmente acreditava que era coisa de pessoas ignorantes e que, de certa forma, tinham parado no tempo. Como podia alguém acreditar em um ser metade homem e metade lobo? Ou em um cavalo que não tem cabeça e ainda solta fogo pelas ventas? Ou pior, acreditar que dentro de uma bola de fogo existia uma cobra flamejante? Ou que é a formação do pecado por ter havido união carnal entre compadre e comadre, e por esse motivo acabaram virando o que é chamado e conhecido pelo povo como boitatá. Por eu ser tão descrente de tais coisas, foi que acabei me deparando com uma criatura que eu jamais viria a imaginar que realmente existia. Eu andava pelas ruas durante a noite, sem medo algum, e jamais acreditei que um dia eu passaria pela situação que passei. Foi exatamente em uma noite de inverno. O clima era bastante fria, que eu acabei resolvendo ir até a casa de Juliana. Meu maior erro foi fazer todo o caminho a pé. Isso já era próximo às 10 da noite, e de minha casa até a casa de Juliana era um bom eito a ser caminhado. Lembro-me de estar saindo de casa e meu pai me falar com essas palavras: Filho, você abusa demais, porque fazer todo esse caminho a pé, qualquer hora, você pode ter uma surpresa muito desagradável por essas estradas. Sabendo que de nada iria adiantar tentar me convencer com aquela conversa, ele apenas finalizou suas palavras dizendo: Que Deus te acompanhe e te livre de toda e qualquer cilada do inimigo. A região que moramos sempre foi uma região bastante tranquila e um tanto pacata, e eu não via problemas em fazer esse caminho à noite, pois já tinha o feito por muitas vezes. Enquanto eu caminhava até a casa de Juliana, notei que não havia movimento pela rua que eu passava, nem mesmo os cães, que geralmente faziam a maior algazarra quando viam ou ouviam alguém pelas ruas. Naquela noite pareciam que estavam com medo. Foi então, no momento em que cheguei, em uma longa reta, que acabei vendo um enorme cão negro cruzar a rua e pular em um dos terrenos que tinha à minha frente. Confesso que pela forma que aquilo que vi andava, jamais poderia ser um cachorro. O ser que passou a uns 50 metros à minha frente tinha as pernas traseiras maiores que as dianteiras, de forma que quando andava, parecia quase encostar seu peito no chão. Seu corpo era longo e bastante esquelético, e sua cabeça parecia a cabeça de um cão com um focinho bastante longo. Mas existia uma diferença.
aquele animal empesteou o ar com um cheiro muito forte, de um animal que já estava morto por muito tempo. O odor era uma mistura de sangue e carniça. Entre a rua e a calçada havia uma longa fileira de árvores, e antes mesmo que eu chegasse naquele terreno, eu novamente vi aquela criatura pular de dentro para fora e caminhar em minha direção de uma forma que parecia se esgueirar pelas sombras que se formavam por aquele muro. Não vou mentir para vocês. Nesses momentos, não existem pessoas valentes. As pessoas são acostumadas com aquilo que podem ser vistos no dia a dia. Se deparar com um famigerado lobisomem não é coisa que ninguém espera. Por mais que muitos digam que isso é só história, ou que tal criatura não exista, aquela noite eu acabei me deparando com aquilo que eu sempre zombei. Antes daquela criatura chegar até mim, eu subi em uma daquelas árvores. E lá de cima eu vi o momento em que aquela criatura passou por baixo da árvore. Notei também que parecia que aquele ser sabia que eu estava ali, pois no momento em que ele passava pela árvore que eu estava, tive a impressão de ver aquela fera virar o seu rosto de lado e me olhar de baixo para cima. Também vi sua boca cravejada de grandes dentes. Seu corpo parecia quase humano, se não fosse pelo fato de suas pernas e braços serem completamente deformados. Então aquele ser continuou o seu caminho, até que sumiu no breu da escuridão. Somente depois de alguns minutos terem se passado, eu acabei descendo daquela árvore, pois tive medo de ser surpreendido novamente por aquela criatura. Então, depois de já estar no chão, apertei meus passos até chegar à casa de Juliana. Depois dessa passagem em minha vida, nunca mais duvidei de mais nada que tivesse um envolvimento de seres sobrenaturais. Por um pequeno tempo, alguns desavisados como eu também tiveram o desprazer de acabar se deparando com aquele ser. Com isso, quando eu tinha que ir até a casa de Juliana, eu ia durante o dia e só voltava de sua casa no outro dia pela manhã. Se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Por esse motivo, lanço essas palavras ao vento. Cuidado, sempre escutem os mais velhos. Não debochem e nem zombem de tais coisas, pois assim como eu, vocês também podem ter o desprazer de cruzar o caminho dessa criatura. Cordiais uivos a todos. Boa noite.